Queridos, eu quero que vocês saibam que quando no final do ano eu orei a Deus pedindo uma palavra, uma direção de Deus sobre o que eu deveria focar nesse ano juntamente com os pastores para trazer a vontade de Deus à igreja, Deus falou muito claro a mim. Ele falou: progresso. Agora, isso não é uma mensagem motivacional. Trazer só uma motivação nova para você não vai produzir resultado algum. O que Deus falou é para que eu me preparasse e o buscasse para trazer a vocês, muitas vezes, confrontações, elementos, ensinamentos que possam provocar transformação na sua vida. Então, durante esse ano, queridos, vocês vão receber muitas ferramentas imprescindíveis para quem quer progredir, para quem quer vencer na hora da crise. E eu quero começar dizendo a você que a crise não tem que gerar na tua vida fracasso nem derrota. A crise pode produzir na tua vida um resultado extraordinário, de vitória. Amém? Então olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus quer que você vença na crise. Amém? Então eu quero te dizer, venha aos cultos, convide pessoas, porque o que vocês estão recebendo aqui são ensinamentos preciosos que pessoas lá fora pagam fortunas para receber, e aqui vocês estão recebendo de graça. Então abram o coração, abram a mente, estejam dispostos a ser impactados com a palavra e tomem decisões para mudar a sua vida. Amém? Quantos creem que Deus tem muita coisa para fazer ainda na tua vida? Diga amém. Eu quero começar lendo dois textos da palavra que são os textos base, a partir dos quais eu vou trazer algumas meditações e reflexões a vocês sobre a importância da capacitação para quem quer progredir e vencer. O primeiro está em Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14, que diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O segundo texto está lá em Mateus capítulo 25, os versos 14 e 15, que dizem: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E assim partiu. No texto de Mateus capítulo 25, fica claro que Jesus está querendo nos ensinar algo muito precioso. Deus distribuiu para os seus filhos dons, talentos, capacidades. Talento, antes de mais nada, não significa dons, significa dinheiro. Na verdade, era uma medida de peso de aproximadamente 30 quilos em ouro. Então, para o primeiro, o Senhor deixou 150 quilos. Para o segundo, 60 quilos de ouro. E para o terceiro, 30 quilos de ouro. E a gente percebe no texto que os dois primeiros trabalharam muito bem aquilo que receberam. E quando o Senhor voltou, eles entregaram muito mais do que receberam. Exatamente a mesma quantia que haviam recebido, o dobro. O último, porém, enterrou por medo, por acreditar que o Senhor era severo e que se ele cometesse algum erro, ele teria que pagar, e com medo enterrou os talentos. Queridos, eu quero começar fazendo a seguinte reflexão com vocês: talento não é suficiente. Todos vocês aqui, sem exceção, receberam de Deus talento, capacidade, habilidades inatas a vocês.
que são intrínsecas à sua personalidade. Outros foram incorporados ao longo da sua história, das suas experiências. Mas talento não é tudo, não é suficiente. Olha para a pessoa do lado e diga: talento é importante, mas não é suficiente. Queridos, todos nós precisamos fazer algo com esses talentos, porque quando o talento não é colocado em prática, ele não produz resultados, não produz progresso. Então, como fazer então com os talentos que Deus nos deu? Eu quero começar dizendo para vocês que é importante você acreditar no seu potencial. Quantos aqui creem que Deus tem um potencial para você? Potencial é uma palavra humana, mas potencial nada mais é do que uma fotografia daquilo que você pode se tornar. Tem muita gente que é a vida inteira um potencial e nunca realiza. Por quê? Porque não se dispõe, não toma decisões, não caminha naquela direção. Agora, você acreditar em você, isso não é um discurso de autoajuda. Na Bíblia existe uma atitude que agrada a Deus e que abre portas, que se chama fé. E acreditar no seu potencial significa que você crê que o Deus que te dotou de talentos, Ele vai garantir que você, ao usá-los, vai ser mais do que vencedor. Amém? Se você não crer nisso, jamais os teus sonhos sairão do papel. Thomas Edison, o grande inventor, aliás, se nós estamos aqui iluminados, é graças a ele. Ele disse o seguinte: que se nós fizéssemos todas as coisas que somos capazes, ficaríamos maravilhados. Dentro de você existem sonhos, ideias, projetos. Se você colocar em prática, você vai ver resultados maravilhosos. Mohandas Gandhi, o grande líder hindu, diz que a diferença entre aquilo que nós fazemos e aquilo que somos capazes de fazer seria suficiente para você resolver a maior parte dos problemas do mundo. Eu vou repetir: a diferença entre aquilo que podemos fazer e aquilo que fazemos pode resolver os maiores problemas do mundo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: as soluções para os seus problemas estão dentro de você. Amém? Há um escritor americano muito famoso chamado Mark Twain. Ele escreveu e contou uma historinha muito interessante. Ele diz que o indivíduo morreu e foi para o céu. Quando ele chegou no céu, estava São Pedro na porta. E ele teve uma conversa ali. Logo que ele chegou: São Pedro, tudo bem? Se abraçaram. Seja bem-vindo, meu filho. E aí, ele logo fez uma pergunta para São Pedro. Abusado o camarada, né? Falou: São Pedro, eu sempre fui tão interessado nessa coisa de militar, adoro essa coisa de exército, de aeronáutica, de marinha. Me fala aqui, quem é o maior general que já existiu na história? São Pedro falou: essa é fácil, é aquele ali. E apontou um camarada que estava perto. E o rapaz falou assim: não, São Pedro, me desculpe, com todo respeito, eu conheci esse sujeito. Eu conheci ele, não foi uma pessoa absolutamente normal na terra, até meia boca assim. São Pedro falou: pois é, ele teria sido o maior general de toda a história, se ele tivesse sido um general. Essa é só uma historinha, mas aqui dentro tem pessoas para quem Deus escolheu grandes coisas, e que nunca se tornarão, porque não se dispuseram a lutar por aquele sonho. Quantos estão dispostos aqui a deixar de ser um potencial e ser de fato alguém que realiza? Diga assim: talento não é suficiente. Charles Schwab diz assim, que quando um homem coloca limites no que ele vai fazer, na verdade ele coloca limites no que ele pode fazer. Tem muita gente que fala: mas espera lá, será que vai dar certo? Se Deus coloca um sonho na tua vida e coloca os talentos, você tem que caminhar para os seus sonhos até
que eles se realizem. Mas não basta ter talentos. Quando Deus dá um talento, Ele dá para um propósito. Mas há pessoas que ficam olhando para dentro de si, para as circunstâncias, para o passado, e culpam os outros, e se vitimizam, porque acham que jamais realizarão aquilo. Por quê? Porque as suas circunstâncias não foram favoráveis. O seu potencial tem a ver com os dons que Deus te deu, mas o que você vai fazer com isso depende de você. Não depende de Deus e nem de ninguém. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: quem quer realizar, faz a despeito das dificuldades. A segunda reflexão que eu faço ainda dentro desta temática de que dom, de que talento não é o suficiente, é que você precisa acreditar numa missão. Todo dom, todo talento, toda habilidade vem com um propósito. Deus te fez para realizar uma grande missão na terra. E saiba de uma coisa, irmão: uma pessoa que tem convicção da sua missão, ela é capaz de fazer muito além do que todas as outras. Se você não tiver convicção do teu chamado, a tua vontade e a tua convicção para realizar qualquer coisa não vai ser inabalável. Você já percebeu que em momentos de guerra, em momentos de dificuldade, se levantam heróis? Porque o indivíduo está inserido numa dificuldade muito grande e de repente ele fica indignado com algo e ele se levanta para resolver aquele problema, e ele vai crescendo naquela direção e de repente ele se descobre um gigante. Por quê? Por causa da força da convicção. Se você não entendeu que Deus tem uma missão para você, você jamais será uma pessoa que vai realizar coisas extraordinárias. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: Deus tem uma missão para você, e você precisa acreditar nessa missão. Quantos aqui querem mudar o Brasil, transformar o Brasil? Quantos querem o Brasil para Jesus? Quantos querem uma nação sem corrupção? Quantos querem ver essa nação transformada? Então saia do banco e se disponha a ser usável, utilizável nas mãos do Senhor. Amém? Porque aqueles que creem na sua missão e no seu chamado são instrumentos de transformação. Quantos de vocês se lembram do Christopher Reeve, aquele ator americano que fez o Super-Homem lá atrás? Se lembram disso? Os que se lembram são mais velhinhos. Pois é, esse camarada, ele falou algo muito interessante, e por conta do problema que ele passou, ele caiu de um cavalo e ficou paraplégico, na verdade tetraplégico. E ele disse assim: a América tem uma tradição que muitas nações invejam. Nós frequentemente realizamos o impossível. Isso é parte do nosso caráter. É por isso que somos a maior economia do mundo. É por isso que alcançamos a lua. Muitos dos nossos sonhos pareciam impossíveis, então se tornaram improváveis. E quando decidimos, eles se tornaram inevitáveis. Aí ele diz mais: se podemos conquistar o espaço exterior, podemos conquistar o espaço interior, a fronteira do cérebro, o sistema nervoso central e todas as aflições do corpo que destroem muitas vidas e roubam nosso potencial. Ele disse isso por quê? Porque ele acreditava muito que lá nos Estados Unidos descobririam a cura para a sua tetraplegia. Que coisa tremenda, um camarada que estava lá sem poder mover um dedo, acreditando que o país no qual ele nasceu era capaz de encontrar o impossível se tornaria improvável e se tornaria inevitável. Olha para a pessoa do teu lado e diga: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. A palavra de Deus diz: todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Você quer saber quando as coisas vão acontecer? Vem de Deus, a origem é dele. É impossível para os homens, se torna provável e se torna inevitável. Talento não é suficiente. Acredite que se Deus te chamou para uma grande obra, Ele vai tornar
impossível, necessário. Amém? Um advogado chamado Kerry Randall, ele falou assim: contrário à opinião popular, a vida não melhora por acaso. Ela fica melhor através de uma mudança. E essa mudança sempre acontece primeiro dentro. Quando mudamos o pensamento, então a vida melhora. O desenvolvimento começa com a mudança, mas a mudança requer confiança. Está me entendendo, meu querido? Se você não acreditar que Deus pode realizar grandes coisas na tua vida, você nunca vai realizar. Franklin Roosevelt, o presidente americano, disse assim: o único limite para as nossas realizações de amanhã são estabelecidos pelas dúvidas de hoje. Não permita que as suas dúvidas façam que a sua esperança expire. Deus te deu talentos com propósito, com uma missão. Se você crer nessa missão, nesse chamado, você terá a melhor versão de você mesmo. Quando você está dentro da área que Deus te chamou, você é extraordinário. Se você está caminhando por um caminho que você escolheu e não é o chamado e o propósito de Deus, você será um frustrado. Porque a frustração é consequência das expectativas não realizadas. Mas quando você está no propósito de Deus, crendo no chamado de Deus, fazendo a tua parte, se capacitando para aquilo, a tua vida será instrumento para a glória de Deus e para a tua alegria. As promessas de Deus, diga todas as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por meu intermédio. Você está me entendendo, querido? Se Deus prometeu, Ele vai dizer sim. O mundo vai dizer não, as circunstâncias vão dizer não, o império das trevas vai dizer não, mas Deus diz sim e amém. Para a glória de Deus, por seu intermédio, você precisa fazer a sua parte. Amém. Então diga: talento não é suficiente. A segunda reflexão que eu faço sobre o tema é que o foco potencializa a capacitação. Alguma vez na vida, quando você era criança, você já queimou uma formiga com uma lente de aumento? Eu, quando era menino, eu adorava pegar a lente de aumento e queimar a tanajura. Aí eu arrancava o bumbum dela e comia. É salgadinho, proteína. Mas por que isso é possível? Porque aquela lente de aumento, ela canaliza a energia da luz solar e queima, o calor aumenta. Foco é isso. O foco, ele vai potencializar a capacidade que Deus te deu. E o texto de Filipenses, capítulo 3, 13 a 14, esse que lemos, ele nos mostra vários aspectos, várias facetas sobre o foco que o apóstolo Paulo tinha de maneira extraordinária. Para mim, o apóstolo Paulo é o maior de todos os apóstolos. O que ele realizou foi tremendo. E esse era um homem focado. A primeira coisa que a gente vê a respeito do foco no texto de Filipenses é que quando nós focamos em algo, nós desfocamos de todo o resto. O texto começa dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo o seguinte: para olhar para o futuro, eu tenho que esquecer do passado. Amém ou não? Tem muita gente morando no passado. Porque no meu tempo. Porque no meu tempo. E as pessoas resolvem morar no passado por duas razões: ou porque o passado foi muito bom, ou porque foi muito ruim. Mas qualquer que seja a razão para você viver no passado, quem mora no passado não caminha para o futuro. O apóstolo Paulo está dizendo: para eu focar na cruz, no alvo que é Jesus, eu tenho que esquecer o passado. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: para você focar em algo, tem que desfocar de todo o resto. Vocês querem ver? Isso vale para a salvação.
Quantos aqui já creem que Jesus é o único caminho? Se você crê que Jesus é o único caminho, e esse é o foco da tua vida espiritual, aonde você vai dar? Aonde você vai dar, meu irmão? Só tem um lugar que você vai dar, não tem outro lugar. É o céu. Mas aquelas pessoas que dizem, não, todos os caminhos levam a Deus. Elas não querem olhar para nenhum caminho, elas querem ter a possibilidade de ir em todos. Para onde elas vão? Para o inferno. Se você quer chegar no céu, você só tem um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas isso não vale só para a vida espiritual, vale para tudo. Quem é que já foi apaixonado alguma vez na vida? Quem está apaixonado aqui hoje? Querido, o homem que se apaixona por uma mulher, ele para de olhar para todas as outras. Ele só tem aquela no coração. Agora, se você está olhando as outras, é que você perdeu o foco na tua. Cuidado, quando você deixa de olhar para a tua, vai ter quem olhe. Olhe para o teu marido, você que é esposa, fala assim, estou de olho em você, ó. Estou de olho em você, foco. Olhe para o teu marido e diga, foco. Amém, queridos, glória a Deus. Isso vale também para a tua vida profissional. Se você quer se capacitar, não adianta você ficar estudando 1000 coisas. Foque na tua área. Procure se capacitar na tua área. Seja muito bom na tua área. Você não vai poder ser bom em todas as áreas. Tem que ter foco, porque quando você foca numa coisa, o resto você desfoca. Diz que 2 jovens americanos decidiram ir para um acampamento de caça no Arkansas. E quando eles foram lá, compraram uma arma, essas armas, uns rifles, né, de caça. Não sei se era rifle, alguma arma para caçar pombas. E quando eles chegaram lá naquele lugar, eles perceberam que eles estavam um peixe fora d'água, porque os jovens de lá estavam tudo com roupa de camuflagem, aquelas armas surradas de quem usa muito, e eles com roupas coloridas e tal. Eles falaram, nós estamos fora do lugar. Mas tudo bem, passaram o dia caçando as pombas. Chegou no final do dia, eles estavam lá no refeitório, e um rapaz da região puxou a conversa. Falou para o rapaz, escuta, quantas pombas você matou? Ele falou, 3. E eu preciso traduzir porque no português não faz sentido. O outro rapaz entendeu que era 300, porque no inglês 300 é 300. Então quando ele falou 3, o cara falou 300, entendeu 300, supôs. Aí ele falou, olha, não é maravilhoso, eu matei 450. Mas se você matou 300 pela primeira vez, parabéns. Ele falou, não, você não entendeu, eu matei só 3. O cara, como você conseguiu esse fato, esse feito? Ele falou, as pombas voavam assim, eu mirava. E o camarada falou para ele, escuta, você tem que aprender uma coisa. Quando você mira para o céu, para qualquer canto, você matou 3 por sorte. Para você matar muita pomba, você tem que mirar uma de cada vez. Elas vão se espalhar, mas elas vão voltar. Foco é assim. Tem gente que passa pela vida e mira para tudo quanto é lado e não acerta nada. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, foco aumenta a tua capacitação. Amém? Diga assim, quem foca em algo desfoca do resto. A segunda verdade que a gente vê nesse texto sobre o foco é que o foco não vem naturalmente. O apóstolo Paulo fala 2 coisas que provam isso. Não julgo o que tem alcançado. Então, em outras palavras, ele tinha consciência de que ainda precisava melhorar. Mas a segunda coisa que ele fala é, uma coisa eu faço. Quantas coisas ele faz, irmãos? Uma coisa faço. Diga assim, foco. Foco é focar em uma coisa. O foco não vem naturalmente. Eu quero contar 2 experiências aqui sobre mim, uma negativa e uma positiva. Eu nasci num lar onde todo mundo é músico.
tinha um professor de violão que falou assim para minha mãe: se você tivesse um sexto filho, ia nascer um piano de cauda. Eu fui o quinto filho de 5 filhos, todos músicos. E com 2 anos de idade eu tirei parabéns a você no piano. Não é história de mentira, não. Com 5 anos eu já fui para aquele programa Cidade Contra Cidade, tocar todas as músicas que eles mandavam tocar, eu tocava, com 5 anos de idade. Eu nasci com ouvido absoluto, que é raro. Eu cresci numa casa que tinha 5 pianos. Minha mãe tinha 40 alunos de piano, então era o dia inteiro ouvindo música erudita. Quando a minha mãe começou a me ensinar, ela falou: puxa, como ele lê bem. Porque ela me ensinava e eu saía tocando as músicas. Quando eu estava no 6º ano de piano, eu botei uma nota que não estava escrita. Ela falou: mas não está escrito aí. Eu falei: mas eu não estou lendo. Ela falou: como assim não está lendo? Você não lê nada? Não, eu não sei ler. No 6º ano, as músicas estavam tudo aqui de cor. Por causa de uma facilidade, eu deixei de focar em algo importante, que era ler, aprender a ler. Em outras palavras, eu posso ser até um pianista razoável, com um talento extraordinário, que não alcançou a excelência do que podia alcançar. Tivemos aqui recentemente a Olga tocando piano. Queridos, o que ela fez ali, eu brinquei com algumas pessoas depois e disse assim: eu vou ficar uns 2 anos sem passar perto do piano, porque eu estou literalmente traumatizado. Agora, ela estudou centenas de milhares de horas, não dá nem para ver a mão dela. Por quê? Porque ela teve foco e eu tive o talento. Não me sinto triste, não. Eu gosto, curto demais tocar as coisas que eu toco, mas eu reconheço que se eu tivesse tido alguém que me dirigisse, eu não ia ser um pianista mais ou menos, eu ia ser um pianista extraordinário. Se eu tivesse que viver da música hoje, irmãos, eu não pagava as minhas contas. Mas eu quero falar de uma outra área que eu não tinha esse talento extraordinário. Eu me converti, eu era um jovem que cheguei a prestar o vestibular, eu nunca tinha lido um livro. Já contei isso para vocês, isso não é mentira, é verdade. Eu fui aluno da professora Leia. É sua prima, né? Um dia ela me chamou, ela dava nota e falava para todo mundo. Ela falou: vou te dar meio, porque você é irmão da Priscilinha, porque você merece 0. Eu falei: mas por que, dona Leia? Ela falou: você inventou uma história. Eu não me lembro se era qual que era um daqueles livros de literatura. Queridos, eu cheguei em cima da hora e perguntei: o que fala o livro? Aí me contaram, e eu criei uma outra história paralela. Ela me deu um meio para não me dar 0, mas ela falou: que livro é esse que você leu? Eu falei: não li. Ela falou: ah, então tá bom, porque não tinha absolutamente nada do que você falou aí, não tinha no livro. Pois é, quando eu me converti, o Espírito Santo falou comigo: olha, você sempre levou o estudo de qualquer jeito. Eu estou te chamando para ser um pastor, mas você vai ter que decidir se você vai ser vagal do jeito que você é, ou se você vai ser um homem estudioso. E eu me lembro que a primeira vez eu estava na faculdade, lá no seminário Palavra da Vida, e nós recebemos a visita de um homem chamado Dwight Pentecost. Esse homem já era velhinho, cabelo branco, devia ter uns 70 e poucos anos. Ele ficou uma semana falando sobre muitas coisas de teologia. Eu me lembro, irmãos, que eu fiquei encantado com o conhecimento do homem. Ele falava de história como se estivesse falando da sua própria vida. Falava de filosofia, falava de Bíblia, de língua original. Falava: meu Deus do céu, como é que um homem pode saber tanto assim? E eu falei para a Lília: como é que eu convido ele para vir jantar em casa? Tupetudo, né? Não falava uma palavra de inglês. Aí ela me explicou, falou como era. Eu cheguei lá: eu queria te convidar para ir jantar em casa. Ele falou: yes, I will. Sim, eu vou. Falei: Lília, ele vem. Chegamos em casa, a Lília fez um macarrão com queijo sargado que vou te falar. O homem sentou na minha casa, fiquei tocando todas as músicas de Baden Powell para ele. Mal sabia que o cara estava se escandalizando, né? Eu estava encantado com ele.
mas paguei o mico de tudo que eu queria falar para ele. A Lília tinha que traduzir. Quando ele saiu dali, eu disse assim: hoje eu decidi duas coisas na minha vida. Eu vou ler tudo que cai na minha mão, vou ser estudioso. E a segunda coisa, eu vou aprender inglês. Queridos, em 6 meses eu comprei um curso da BBC de Londres de 200 horas. Em 6 meses eu já era fluente em inglês. Porque eu sou inteligente? Não, porque eu sou exageradamente focado no que eu quero. A Érica está de prova. Quando eu aprendo uma língua nova, é muito chato em casa, porque a pessoa fala com você na língua e eu devolvo na língua que eu estou estudando. Quando era inglês, tudo bem. Quando era francês, tudo bem. Quando era italiano, tudo bem. Mas quando começa hebraico, ela falando comigo em português, eu respondi em hebraico, ela fala: mas e daí? Eu não entendi bolhufas. Foquei como um maluco para aprender aquela língua. Em 6 meses eu já estava falando inglês. Queridos, todos nós, se decidirmos, podemos crescer. O foco é fundamental. Amém? O texto nos mostra também que o foco nos leva ao progresso. O apóstolo Paulo diz assim: e avançando para as que diante de mim estão. Diga assim: quem tem foco, progride, avança para a direção à conquista. Amém, irmãos? Não tem outro caminho. Se você for focado, se você trabalhar, se você se capacitar, se você se dispuser a fazer o que tem que ser feito, você vai chegar no alvo, irmãos. É muito importante entender isso. O educador David Starr Jordan disse assim: o mundo fica de lado observando aqueles que sabem para onde estão indo. Quando eu li isso, eu lembrei do Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna aparecia assim na traseira de alguém, as pessoas já abriam, porque sabiam que ele ia passar de qualquer jeito. Diga assim: o mundo fica de lado observando aqueles que sabem para onde estão indo. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: quem tem foco, progride. Amém? Em quarto lugar, eu quero dizer que quem tem foco acerta o alvo. Paulo diz: prossigo para onde? Para o alvo. Quantos aqui creem que Jesus é o único caminho? Se você pegar a Dutra e sair pela Dutra reto, você vai dar onde? No Rio de Janeiro. Você vai dar em Porto Alegre? Não. Se você quer chegar no lugar certo, você tem que pegar a rota certa. E aquele que tem foco no alvo e olha para onde está indo, vai chegar lá. Ele está dizendo: eu prossigo para o alvo. Quem entra por Jesus não vai para outro lugar, vai para o céu, vai encontrar Jesus, vai fechar os olhos aqui e vai abrir os olhos na eternidade e vai dizer: bendito todo aquele que vem, filhos de meu Pai. Amém, igreja? Mas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na vida ministerial, você, para acertar o alvo, tem que estar focado. Entenda uma coisa: o alvo não se acerta pela sorte. O alvo nunca é alcançado numa corrida de curta distância. Alguém vai dizer: não, mas tem uns velocistas de 100 metros que é curta distância. Mas para ele chegar lá e ganhar a medalha, meu irmão, ele tem que ter corrido milhares de vezes. Olha para o lado e diga assim: nunca é um tiro curto, é uma perseverança da vida inteira. Se você quer progredir, quer alcançar o teu objetivo, seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja ele profissional, seja ele familiar, é uma corrida de longa distância, sem perder o foco no alvo. O alvo, você não pode tirar o olho dele, porque na vida há muitos elementos que desviam os nossos olhos, que tiram o nosso foco.
E quando alguém tira o olho do alvo, erra. Perseverança é a característica de quem permanece focado. Em quinto lugar, eu quero dizer que o foco sempre traz a recompensa. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, por quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A maior recompensa na vida espiritual é a salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: o primeiro alvo que você tem que ter na vida é ganhar a salvação. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você quer ser salvo, é por esse caminho que você tem que andar. Se escolher um desvio, vai chegar em outro lugar, mas não vai chegar lá. Tá bem? Mas em todas as áreas da nossa vida é assim, queridos. Quando você é focado, caminha para o alvo, não desvia, não desiste, continua indo, uma hora o prêmio vem. Eu comecei essa igreja aqui, eu tinha muita convicção de que Deus queria que eu começasse do nada, do zero. Começamos numa casa do Quiome. O Wes chegou a frequentar o Quiome. Quiome era um apartamento, irmãos, que na casa dele, a gente lembra da dona Pina quando ela abriu a casa dele para fazer célula, mas teve dia que tinha 200 pessoas lá. Ela tem um apartamento grande. No Quiome cabia umas 6 pessoas. Foi ali que nós começamos. E eu estava no seminário, eu recebi vários convites de igrejas grandes para que eu pastoreasse essas igrejas. E o Espírito falava: não é esse o meu chamado para você. E eu abri mão. Continuei focado naquele trabalho. E houve lutas, irmãos. Houve momentos que eu não tinha dinheiro para comprar comida, mas eu sabia que Deus iria prosperar os meus caminhos. E Ele prosperou. Hoje, quando nós chegamos aqui, estamos alegres, felizes por aquilo que Deus nos deu. Foi por perseverança, e não só minha, de todos os pastores que chegaram aqui. Daniel, eu me lembro do dia que ele entrou na igreja pela primeira vez. Zé Luiz, lá ainda em cima da padaria. Todos os que foram chegando, foram crendo no mesmo foco, no mesmo alvo, e juntos nós fomos lutando, confiando que o Senhor haveria de nos abençoar. E hoje nós estamos aqui, estamos alegres, mas eu quero dizer, ainda não é o fim. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: Deus tem muito mais. Mas já é uma alegria a gente ver o que Deus já fez, amém, irmãos? E eu me alegro de maneira extraordinária. Toda vez que eu vou chegar para trazer uma palavra aqui, o melhor dia da minha vida é o domingo. Eu chego em casa, a Lília já olha para mim, sentimento de dever cumprido. Sim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso ver o que Deus faz como resultado do meu trabalho. Hoje de manhã tivemos umas 15 conversões. Encheu a frente aqui de pessoas. E eu falo: Deus, que alegria é essa? Eu vou ter a alegria de andar no céu e um dia encontrar uma pessoa que eu nunca vi. Ela disse: me converti pelo Facebook, pela tua mensagem. Estou aqui vivendo eternamente. Olha aqui a minha coroa, olha a pedra da minha coroa. E eu vou dizer: mas eu não te conheço. Mas Deus vai dizer: mas você foi instrumento. Sabe, tem recompensa, queridos. Quem não tem foco não vai ter recompensa. Eu não estou aqui de maneira alguma querendo me vangloriar, porque se tem uma consciência que é muito clara na minha vida, é que tudo é pela graça de Deus. Eu amo um texto de Jeremias, capítulo 9, 23, 24, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu tenho clara consciência que Deus na minha vida, Ele interveio, Ele me encontrou, Ele trouxe pessoas que me favoreceram, e que de repente do nada eu dei um salto. Foi a graça dEle, mas Ele me encontrou buscando a excelência. E eu quero te dizer, meu querido, que a excelência honra os céus, mas traz alegria para os homens. Então procure a excelência, se capacite, não importa o que você faça, faça para a glória de Deus, faça o melhor e virá a recompensa da parte de Deus, amém? Nós estávamos na igreja na Boracéia, tinha umas 100 e poucas pessoas,
E um dia eu estava passando ali na 24 de maio, eu fui orar com um irmão que trabalhava num banco. Saí dali, passei naquela galeria da 24 de maio, da Galeria do Rock. Lá tinha uma livraria evangélica, eu comprei 3 livros. E os livros foram embrulhados, botaram dentro de uma sacola. E eu estava voltando para pegar o meu carro. Encontrei uma pequena multidão e ali havia um adivinho. E eu fiquei impactado com o que estava acontecendo ali, porque ele sabia o nome das pessoas com os olhos vendados. No primeiro momento eu falei, não, isso é grupo, isso é história. O cara foi apontando para cada um sem abrir a boca. E ele dizia como era a pessoa, quem que era, como estava vestida. Chegou em mim e disse, eis aí um jovem que tem uma sacola com 3 livros dentro. Aí deu aquela arrepiada assim, falei, meu Deus, o que é isso? O Espírito falou, é um espírito de adivinhação. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer me mostrar? Deus me fez passar por uma experiência onde ele errou por causa da minha intercessão, mas não vou contar aqui agora, porque não é o objetivo. Mas ele disse, entre numa loja de livros, numa livraria. Eu entrei. Ele falou, comece a andar que eu vou te mostrar o que eu quero fazer com você. Eu sei que eu olhei na frente de uma área que estava escrito Nova Era. Eu peguei aquele livro, comecei a folhear, o Espírito falou, estude sobre isso, porque eu vou te levantar no Brasil para falar contra isso. Queridos, em 3 meses, eu li no total de um ano 80 livros de Nova Era. Mas em 3 meses eu já tinha preparado um grande seminário que foi colocado posteriormente lá no AMB em 1992. Quantos estavam lá nesse seminário? Fica de pé, tem algumas pessoas aqui que estavam lá para não me deixar mentir no que aconteceu naquele lugar. Pode sentar. Por que eu estou falando isso para vocês? Teve o sobrenatural de Deus, mas naquela época eu estava fazendo aconselhamento de noivos para um jovem chamado Marco Parisotto. E eu falei, Marco, vamos comigo lá que eu vou pregar na UNAERP. Vou falar de um tema novo que eu estou estudando. Ele foi. Dormimos numa classe, lugar bem simples, mas quando eu preguei a palavra, ele ficou muito impactado. Na volta, nós paramos na fazenda do meu sogro, eu lembro até hoje, sentado na mesa da cozinha, ele disse, essa não é uma palavra para ficar para poucos, precisa ir para essa nação inteira. Eu falei, mas como assim? Ele falou, eu vou alugar o AMB e nós vamos fazer um evento lá, você vai falar sobre isso. Eu falei, é? Ele falou, é. Ele falou, tem 2 auditórios, um de 1.200 e um de 3,5. Eu falei, vamos para o de 1.200. Ele falou, não, vamos para o de 3,5. Eu falei, você está louco? Tem 100 pessoas na igreja, como é que eu vou botar 3.500 pessoas lá? Ele falou, vamos fazer, porque essa coisa tem que ser assim. Queridos, no primeiro dia, só para encurtar a conversa, tinha 5.200 pessoas dentro de um lugar que cabia 3,5. No segundo, estava lotado dentro e mais 10.000 pessoas para fora. Naquela segunda noite foi o deputado federal De Velasco, que era da Universal. E ele falou, rapaz, eu estou chocado com isso que eu vi. Eu vou abrir um programa de televisão para você na Record. De um dia para a noite, eu estava falando em rede nacional na TV Record, por causa de um evento. Deus me dirigiu para lá, sobrenatural. Deus colocou um marco no meu caminho. Ele tinha dinheiro, tinha condições. Aquele evento na época custou mais de 200 mil reais. Ele bancou, porque foi impactado pela excelência. A partir daí eu fui para a televisão, porque Deus faz assim, meu querido. Quando você se prepara, quando você foca, quando você se capacita, o sobrenatural de Deus encontra o natural, e aí as portas se abrem, e a minha vida foi transformada por causa de um, que se tornou uma alavanca para mim. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim, quando você se capacita, o sobrenatural vai encontrar o natural, e Deus vai colocar pessoas, circunstâncias para favorecer a tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?
Quando eu olho para trás, eu consigo reconhecer a mão de Deus. Mas eu estava me preparando. Quando chegou a hora, eu estava pronto. Porque eu nunca lidei com as coisas de Deus que não fosse com muita excelência e muita responsabilidade. A terceira e última reflexão que eu quero fazer a respeito do tema de capacitação é que a capacitação que traz o progresso é resultado da intencionalidade. Queridos, o apóstolo Paulo, na minha opinião, é o homem mais extraordinário do Novo Testamento. Mais que Pedro, mais que João, mais que Mateus, mais do que todos eles juntos. O apóstolo Paulo começou na vida com o foco de destruir o cristianismo, o evangelho. Depois ele foi transformado pelo evangelho. E depois ele usou o evangelho para transformar o mundo. Esse camarada era focado, e ele mudou o mapa da Ásia. Os deuses pagãos deram espaço para o Deus verdadeiro, para o Deus de Israel, porque aquele homem não encontrou obstáculos que ele não pudesse transpor para levar a palavra da salvação. E aquilo foi tão extraordinário que no ano 306, Constantino, o imperador romano, abre mão da sua fé pagã e institucionaliza a fé cristã, porque os cristãos haviam crescido de maneira tão extraordinária que ele precisou dos cristãos para vencer Maxêncio e se tornar o novo imperador de Roma. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: uma pessoa capacitada com intencionalidade pode mudar o mundo. Quantos aqui creem que o Brasil pode ser transformado? Ele pode ser transformado através da sua vida. Não perca a capacidade de crer e não perca a capacidade de continuar se preparando, porque quando a hora chegar, você precisa estar pronto. Olha para a pessoa do teu lado e diga: quando a hora chegar, você tem que estar pronto. Agora, qual era a diferença de Paulo para os demais apóstolos? Alguém pode dizer? Paulo era preparado. Paulo conhecia tudo da cultura romana, era cidadão romano, falava o latim fluentemente. Paulo sabia tudo da cultura grega, era fluente, falava e escrevia em grego. Conhecia toda a filosofia, o pano de fundo da cultura greco-romana. E como judeu, sabia o Velho Testamento de cor e era fluente no hebraico. Só Paulo podia dizer: me fiz de grego para falar aos gregos, e me fiz de judeu para alcançar os judeus. Ele era um homem preparado. A tua capacitação vai determinar o range, a distância, a amplitude da tua missão e do teu chamado. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: os capacitados vão mais longe. A palavra de Deus diz: bendito Deus que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. É óbvio que Deus está nisso, é óbvio que Deus te capacita, mas aqueles que se dispõem e fazem a sua parte, estes vão mais longe. Amém? Todos nós podemos ser instrumentos poderosos na mão de Deus. Eu li num livro chamado Riso, Alegria e Cura, de Donald Demeray. A história, não sei se é verídica, mas é uma história muito interessante, de um jovem jornalista que recebeu uma carta do pai dele fazendo uma crítica à maneira como ele estava tratando a própria carreira. E ele respondeu numa carta para o seu pai, se explicando que ele estava planejando a sua carreira até o fim. E ele disse assim: pai, aos 30, ele disse que ele seria um repórter, um grande repórter de jornal. Aos 40, ele seria um grande editor.
Aos 50 ele seria um grande novelista. Aos 60 ele seria um grande escritor de ficção. Aos 70 ele seria um grande avô. Aos 80 ele seria um grande admirador de mulheres lindas. E gostei dessa parte aqui. E aos 90 ele seria uma grande perda para a comunidade, porque teria morrido. O fato é que o pai dele leu a carta e deu muita risada e falou: não, eu tenho certeza que ele vai conseguir cumprir o seu planejamento. Você tem um plano para a tua vida, querido? Ou teu plano é morrer? Porque eu vou te falar, enquanto você estiver vivo, Deus tem coisas grandes para você. Não tem data de validade. Querido, o crente, ele é promovido, ele deve ter visão e sonho, estratégia e planos, até Deus levá-lo. Enquanto você estiver aqui, você tem que pensar em ser instrumento de Deus, para o grande realizar. Capacite-se para isso, viva para este sonho, deixe-se usar, e Deus vai colocar as pessoas no seu caminho. Eu quero fazer uma ilustração aqui sobre essa questão de foco, capacitação e talento, que é uma ilustração que todo mundo vai poder entender. Se você pegar Messi e Cristiano Ronaldo e Neymar, que são, sem dúvida alguma, os melhores jogadores do mundo. Para mim o Messi é em outro planeta. Tem gente que fica falando do Pelé. O Pelé para mim não pega o pé do Messi. Mas qual a diferença do Messi e do Cristiano Ronaldo para o Neymar? Na minha opinião, o Neymar é tão talentoso quanto o Messi, e mais do que o Cristiano Ronaldo. Só que o Messi e o Cristiano Ronaldo, com mais de 30 anos, eles continuam fazendo coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque eles têm foco. Porque eles não estão preocupados em ser midiáticos. Eles não estão preocupados em ir para as baladas. Se você pegar o Ronaldinho Gaúcho, um gênio, o que aconteceu com ele? Falta de foco. Não levou a sério o talento que ele tinha. Foi brilhante, 2 anos, podia ser 10 anos. E se não acontecer nada com esses dois, eles vão ficar disputando até o ano 2060. Quem é o melhor do mundo? Por quê? Porque eles são focados. Então eu quero dizer para você, querido, que Deus tem talentos para você, mas o sucesso da tua carreira, a longevidade da tua vitória, não acontecerá de graça. Tem que ter intencionalidade, tem que ter decisão. Tem que esquecer das coisas que atrapalham a tua carreira, a tua vitória, a tua vida espiritual, teu relacionamento com Deus. Eu criei uma fórmula aqui que eu quero compartilhar com vocês. Talento mais foco, mais intenção é igual a capacitação mais progresso. Mas capacitação mais progresso é igual a sucesso. Quantos aqui estão dispostos a mudar a sua vida a partir de hoje em direção a isso? Bill Copeland disse assim: você remove todos os impedimentos para o sucesso quando você descobre a diferença entre movimento e direção. Você remove todos os obstáculos do sucesso quando você descobre a diferença entre movimento e direção. Tem gente hiperativa, faz muitas coisas, mas sem foco. Quando você gasta a tua energia, a tua inteligência, suas habilidades, as oportunidades, você tem sucesso. Pessoas indecisas sobre o que vão fazer não têm força de vontade. Pare de dar desculpas por não fazer o que você tem que fazer. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: para de dar desculpa para não fazer o que você tem que fazer. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Arrume o tempo. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Procure fazer sem dinheiro. Não deixe
Passado, roubar o seu futuro, meu irmão. Ai, mas o meu tataravô não me amou. Ele já virou pó, não tem nem osso mais lá no cemitério. E você está aí culpando o coitado. Paulo esqueceu de tudo. Ele tinha matado o crente, tinha levado o crente para a prisão. E ele falou: tenho que esquecer dessas coisas, porque agora eu tenho que caminhar para o alvo. E o meu alvo é Jesus. E eu vou chegar lá, e eu vou receber um prêmio. Então para de desculpar, de olhar para o passado, para dar desculpa para você não fazer o que tem que fazer hoje. Nesse texto de Filipenses, uma coisa me chama a atenção. Todos os verbos que estão ali estão no presente. Ele está fazendo uma reflexão da sua vida. Ele fala do passado que ele tem que esquecer, ele fala do futuro para onde ele quer chegar. Mas ele diz assim: irmãos, eu não julgo. Em que tempo verbal está? Presente. Que tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço. Que tempo que está? Presente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo está no gerúndio, mas o tempo é presente. Eu me esqueço agora. É que é um processo que não é pontilhar. Ele é um processo que continua acontecendo, mas agora, no presente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, diga avançando, presente, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, diga prossigo, presente, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo entendeu que o passado não tinha como mudar, e que ele só chegaria no futuro se ele tomasse decisões no presente. O que você tem é o presente. O passado já morreu, o futuro pertence a Deus. Foque no presente e obterá um futuro glorioso. Amém? Eu quero concluir fazendo aqui algumas afirmações absolutas para você. A primeira delas é que Deus deseja que você progrida. Diga: Deus deseja que eu progrida. A segunda delas é que você precisa urgentemente de capacitação. Porque no tempo de hoje está todo mundo correndo atrás do prejuízo. Você tem que se capacitar. Para de choramingar, para de ficar olhando para o seu umbigo, para de correr atrás do teu rabo que nem cachorro faz. Foca, olha para frente, faz um plano da sua vida, amém? E sobretudo eu quero terminar dizendo: cuidado com as pessoas que estão do teu lado. Presta atenção, porque Deus vai usar pessoas na tua vida, mas o diabo também vai colocar. E as pessoas que Deus colocar na tua vida vão ser para o teu bem, para te ajudar a chegar onde você vai chegar. Mas as que o diabo vai colocar serão pessoas para impedir a tua conquista e o teu progresso. E aqui eu criei alguns adjetivos ou algumas características das pessoas que vão aparecer na tua vida. Há aqueles que são inspiração na nossa vida. O Dwight Pentecost foi uma grande inspiração. Ele mudou a minha vida. Quando eu vi aquele homem falando, eu falei: eu quero ser como ele. E no dia seguinte eu já estava trabalhando para isso. Há pessoas que são alavancas. O Marco Parisotto foi uma alavanca na minha vida. Ele chegou, nunca foi uma pessoa de estar muito perto, nunca foi uma pessoa de participar de muita coisa, mas ele fez uma coisa na minha vida. Ele bancou aquele evento, e aquele evento mudou a minha vida. Do dia para a noite eu fui para a televisão para falar para milhões de pessoas. Deus vai colocar alavancas na tua vida. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus vai colocar pessoas que vão te catapultar. Você vai saltar muitos degraus de uma vez. Uma pessoa pode fazer isso na tua vida, e Deus é quem vai colocar essa pessoa no teu caminho. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus também vai colocar pessoas que são refinadores. Eles vão te refinar, eles vão te atritar, vão apontar o dedo para você: você está errado aqui, vão pegar no teu pé.
mas para o teu bem. Porque os amigos, digo, eu estou com você até que no inferno. Os mentores, eles vão te trabalhar, vão te botar no fogo para te refinar. Pessoas que não aceitam a mentoria e o tratamento morrem onde estão. Os que se deixam ser refinados vão progredir. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por todos os refinadores na nossa vida. Aqueles que são vampiros, eles vão sugar a tua energia, sugar o seu sangue, a sua força. Eles vão dizer: não pensa nisso não, isso não vai ser possível. Você está com esse sonho, que você está louco? Acorda! Vampiros, fuja dos vampiros, eles não são de Deus. Mas há aqueles que são inimigos, eles não estão nem aí, eles querem te destruir, eles querem roubar o teu sucesso, eles querem impedir que você cresça, eles querem impedir que você progrida. Eles vão se levantar abertamente contra você, mas até estes Deus pode usar. Porque se não tivesse Golias, não tinha Davi. Davi é o grande rei Davi até hoje. Porque Golias se meteu no caminho dele. Mas saiba lidar com cada uma dessas pessoas como elas merecem ser tratadas. Os que vão nos inspirar, vamos honrá-los. Os que vão alavancar, sejamos gratos. Os que vão nos atritar, sejamos obedientes. Os que são vampiros, taca alho neles. Você entendeu, né? Isso é só uma metáfora, para que ninguém achar que eu estou falando que eu creio que tem vampiro. E os inimigos, ore por eles. Continue no teu caminho, abençoe a vida deles. Graças a Deus que eles não estão no tempo de Davi, porque senão no tempo de Davi era facão na cabeça. Mas hoje a gente sabe que os nossos inimigos têm uma outra motivação e é espiritual. Mas não trate o seu amigo com ai coitadinho, não. Ele quer te matar, fuja dele, faça o teu trabalho, foque no teu chamado e Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. Queridos, Deus me manda dizer, esse ano é o ano do progresso, e se você crer, você vai ter experiências sobrenaturais. Ele vai colocar na tua vida pessoas que vão te alavancar, mas creia que você tem que ter um foco e não pode desistir dele. O momento que você está vivendo pode ser um momento de dificuldade, de vale, mas o mesmo Deus dos vales é o Deus das montanhas. Os dias bons a gente descansa, nos dias maus a gente aprende. Mas temos que ter o foco e nos capacitar. Para que Davi vencesse Golias, ele teve que treinar com o urso e com o leão. Toda oportunidade que Deus te dá para aprender e se capacitar é para ser usada em algum dia numa grande obra que vai fazer com que a glória de Deus seja através da tua vida, para que o mundo creia que Ele existe e você seja instrumento de bênção. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você que hoje precisa que Deus intervenha na sua vida, que Deus mostre a você qual é a vontade dEle para a sua vida. Alguns aqui até sabem já das decisões que precisam tomar, porque Deus já está falando, e não tem coragem de tomar. Mas hoje é dia de você fazer essa entrega. Se você quer fazer essa entrega da tua vida, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Deus vai começar uma obra nova na tua história. Ele é um Deus de milagres. Só Ele é capaz de fazer o impossível, mas só você é capaz de dar um passo que muda a tua vida.
Senhor, sonda o coração da tua igreja. Tem gente aqui hoje que está abatida, Senhor. Tem gente que está perdida, não sabe o que fazer. Tem gente que a vida, as pessoas, as circunstâncias sugou a energia, a esperança. Mas o Senhor é o Deus que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. O Senhor é o Deus que nos refrigera a alma. O Senhor é o Deus que nos conduz pelo vale da sombra da morte. O Senhor é o Deus que nos traz para si com o seu cajado. O Senhor é um Deus, ó Pai, que derrama sobre a nossa cabeça o óleo fresco da unção, que preparas uma mesa farta perante os nossos inimigos. O Senhor é o Deus que nos conduz em segurança para a vida eterna. Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, vem desatar a tua igreja, vem desatar os nós das maldições, das palavras imprecatórias, vem desatar os nós que foram produzidos pelo pecado, vem desatar, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, mas vem provocar uma metanoia, uma transformação de vida. Vem, Senhor, vem fazer aquilo que é necessário, porque o impossível nós não podemos fazer, mas se o Senhor nos desatar, nós dizemos sim para as tuas promessas. Diga: meu Deus, eu digo sim para as tuas promessas, porque o Senhor diz sim para as tuas promessas na minha vida. Clame ao Senhor, diga: o Senhor, eu te clamo hoje. Opera neste ano na minha vida algo extraordinário, algo grandioso, algo novo. Eu quero viver o meu milagre, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu peço perdão, Pai, quando eu digo que o Senhor não vai fazer, quando o Senhor quer fazer, ó Deus. Diga: Deus, nunca mais eu serei limitado pelas limitações humanas, pelos sentimentos malignos, pelas lembranças dolorosas. Hoje eu declaro: os meus olhos estão em ti, eu caminho para o alvo. Pai, em nome de Jesus, eu creio na tua palavra, eu creio no milagre que vai acontecer. Mas diga: Pai, eu faço a minha parte. A partir de hoje eu vou me preparar, me capacitar, focar as coisas certas, porque quando chegar a oportunidade, eu estarei pronto, fiel, caminhando em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Pai, agora eu te peço que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor do nosso Abba, do Papai, que as consolações de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga assim: o melhor de Deus na minha vida ainda está por vir. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Grande semana para você, querido.